O vento soprava forte naquela tarde de abril, carregando um cheiro de terra molhada que se espalhava pelo vale. A chuva caía sem pressa, batendo nas telhas de barro da antiga casa de Maria das Dores, como se quisesse embalar o silêncio que ali reinava. Ela, sentada na cadeira de balanço, observava o quintal enlameado e pensava nas contas acumulando sobre a mesa da cozinha. A colheita daquele ano prometia ser difícil, e o peso de manter a fazenda sozinha já começava a curvar seus ombros. O relógio de parede marcava 6 da tarde quando um som estranho rompeu o barulho da chuva. 3 batidas firmes na porta da frente. Maria franziu a testa. Ninguém costumava aparecer sem avisar naquela estrada de terra, ainda mais sob temporal. Pegou o xale de lã e caminhou até a entrada, com passos medidos. Ao abrir a porta, viu uma mulher em pé, completamente encharcada. A visitante tinha o rosto sereno, moldado por traços delicados, e olhos tão profundos que pareciam conhecer segredos guardados no coração de quem os fitasse. Usava um vestido simples de algodão claro, colado ao corpo pela chuva, e segurava nas mãos apenas um pequeno embrulho de pano. "Boa tarde, senhora", disse com voz suave, mas firme. "Desculpe incomodar. Será que poderia me dar abrigo por esta noite?" Maria hesitou. A prudência, forjada por anos de vida dura no campo, gritava para não deixar estranhos entrarem. Mas havia algo naquela mulher, um calor que não combinava com a noite fria. "Entre, vai se molhar mais ainda aí fora", respondeu, afastando-se para abrir passagem. A visitante entrou devagar, os pés deixando pequenas poças no chão de madeira. Maria fechou a porta e a conduziu até a cozinha, onde o fogão a lenha ainda guardava brasas do almoço. "Sente-se." "Vou pegar uma toalha", disse Maria, tentando não demonstrar a curiosidade que queimava por dentro. Enquanto a outra se secava, Maria colocou água para ferver e cortou um pedaço de pão caseiro. Sentia, estranhamente, que precisava oferecer mais do que o básico. "Como se chama?" perguntou, servindo o café. A mulher sorriu levemente, como se ponderasse antes de responder. "Pode me chamar de Maria." A anfitriã arqueou a sobrancelha. "É mesmo? Coincidência. Também sou Maria, Maria das Dores." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas denso. A visitante olhou para a xícara fumegante como se contemplasse algo distante. "Obrigada pela generosidade", disse por fim, erguendo o olhar para a dona da casa. Deus sempre encontra uma forma de colocar as pessoas certas no caminho umas das outras. Maria das Dores sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não soube explicar por quê, mas aquelas palavras soaram mais como uma promessa do que um simples agradecimento. Do lado de fora, a chuva engrossou. O vento fez a porta ranger, como se a própria noite quisesse entrar. A anfitriã pensou nos vizinhos, sempre tão prontos para comentar sobre qualquer novidade. Imaginou o que diriam se soubessem que ela estava abrigando uma estranha. Mas, curiosamente, essa preocupação se dissipou rápido demais. Ao encarar novamente a visitante, sentiu-se estranhamente segura, como se aquela presença fosse capaz de afastar qualquer perigo. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Não era afeita a confiar rápido, mas sabia, de algum modo, que aquela noite não seria como as outras. E antes de continuar essa história, se você gosta de ouvir relatos surpreendentes como este, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar tudo de perto. Assim você não perde os próximos capítulos dessa jornada. Enquanto a chaleira apitava, Maria das Dores percebeu que a visitante não tirava os olhos dela. Não era um olhar invasivo, mas de quem enxerga além das palavras e dos gestos. E por um breve momento, sentiu que talvez aquela mulher soubesse coisas que nem ela mesma estava pronta para admitir. A chuva continuava lá fora, e o destino silencioso acabava de bater à sua porta. Maria das Dores nasceu e cresceu em São Bento das Pedras, um vilarejo encravado entre serras e cafezais, onde o tempo parecia andar mais devagar. Filha de pequenos agricultores, aprendeu cedo o valor do trabalho. Aos 8 anos, já ajudava a mãe na horta e o pai na colheita do café, com as mãos pequenas se enchendo de calos antes mesmo de saber ler direito. Aos 20,
Casou-se com João Batista, um homem trabalhador, mas de temperamento fechado. O casamento foi marcado por silêncios longos e por uma rotina árdua. João raramente dizia palavras doces, mas cuidava da terra com afinco. O casal teve um único filho, Pedro, que trouxe luz e risos para aquela casa de paredes gastas. A felicidade, porém, foi curta. Aos 38 anos, Maria perdeu o marido para uma pneumonia que o médico da cidade não conseguiu tratar a tempo. 2 anos depois, um acidente na estrada levou Pedro, que ia buscar peças para consertar o trator. Desde então, Maria viveu sozinha, sustentando-se do café e de pequenas vendas na feira de sábado. Era uma mulher de fé, mas não cega. Rezava ao amanhecer, pedindo forças para enfrentar o dia, mas mantinha dúvidas que nunca confessava em voz alta. Para os vizinhos, era exemplo de honestidade e resistência, mas também de certa frieza. Sua fala era direta, sem rodeios, e seu olhar firme. A cidade, com pouco mais de 3.000 habitantes, girava em torno da Igreja Matriz de São Bento, da Praça Central e do Mercado Municipal. Aos domingos, depois da missa, todos se reuniam para conversar sobre a semana. Quem casou, quem brigou, quem vendeu bem a safra. No rádio comunitário, o locutor falava com intimidade, como se estivesse na cozinha de cada ouvinte. Maria mantinha uma relação cordial com todos, mas nunca foi de participar de festas ou rodas de fofoca. Preferia cuidar da casa, do quintal e do pequeno pomar que plantara nos fundos. A terra era mais que um sustento. Era um elo com seus pais, que haviam trabalhado cada palmo com suor e fé. Naquela noite de abril, com a chuva lavando o mundo lá fora, a presença da visitante parecia destoar da rotina silenciosa. Maria observava a mulher enquanto ela se aquecia perto do fogão a lenha, e uma lembrança distante lhe veio. A de sua mãe, contando histórias de gente que aparecia na vida como resposta de oração. Ela nunca deu muito crédito a essas falas, mas agora, diante da estranha, não pôde deixar de pensar no que a mãe diria. "Mora onde?" perguntou, tentando soar casual. A outra sorriu com um ar que não entregava muito. "De muitos lugares, de onde há quem precise de mim." A resposta não ajudou a matar a curiosidade, mas Maria não insistiu. Havia aprendido a respeitar o silêncio alheio, assim como gostava que respeitassem o seu. Enquanto tomavam café, o estalar da lenha preenchia a cozinha. Maria sentiu algo diferente no ar, como se a casa, de repente, estivesse mais leve. Não sabia explicar. Talvez fosse apenas o alívio de ter companhia numa noite tão fria. Lá fora, o sino da igreja bateu 7 vezes. Maria pensou no trabalho que teria no dia seguinte, nas galinhas que precisavam ser alimentadas cedo, no quintal que estaria enlameado. Mas, curiosamente, essas preocupações soavam distantes. Olhando para a visitante, percebeu que não havia medo, nem desconfiança real. Apenas um pressentimento estranho, como se aquela mulher fosse trazer algo que mudaria o rumo das coisas. A noite mal começara, mas Maria já sentia que a vida, de alguma forma, acabava de virar uma página. E se você acha que já entendeu para onde essa história vai, saiba que está apenas no começo. O que Maria das Dores descobriria nos dias seguintes mudaria não só a sua vida, mas a de toda a cidade. O cheiro de café fresco ainda pairava no ar quando Maria das Dores percebeu que a visitante observava atentamente cada canto da cozinha. Não era um olhar curioso no sentido comum, mas como se estivesse reconhecendo um lugar que nunca havia visto. Então, de onde vinha, antes de chegar aqui? Perguntou Maria, tentando puxar assunto sem parecer interrogatória. A mulher sorriu, um sorriso breve e sereno. De um caminho longo, mas sem pressa. Maria franziu o senho. E esse caminho tem nome? A outra desviou o olhar para a janela, onde a chuva começava a amainar. Os nomes são menos importantes do que os encontros. Essa resposta deixou Maria sem saber se insistia ou se deixava para lá. Não era de muita conversa, mas estava acostumada a respostas diretas. Ainda assim, havia algo na voz daquela mulher que a fazia sentir um misto de tranquilidade e curiosidade. Serviu mais café,
e as duas ficaram alguns instantes em silêncio, ouvindo o vento sacudir as árvores do quintal. Então, a visitante falou de repente. Hoje você pensou muito no seu pai. Maria quase deixou a xícara cair. Como é que sabe disso? Perguntou com a voz mais dura do que pretendia. É que às vezes o coração diz mais do que a boca. Ela tomou um gole de café e completou. E o seu hoje falou alto. Maria não respondeu. Era verdade. Naquela manhã, enquanto cuidava da horta, lembrara de como o pai cantava modas antigas enquanto colhia café e de como o sorriso dele parecia capaz de afastar qualquer cansaço. Não havia contado isso a ninguém. Para mudar de assunto, apontou para o embrulho de pano que a visitante carregava desde que chegara. Posso saber o que leva aí? A mulher olhou para ele com carinho. Coisas que ajudam a acalmar. Tipo o quê? Remédio? Insistiu Maria. Remédio para a alma. O tom foi suave, mas firme, e Maria entendeu que não teria mais detalhes por enquanto. O tempo parecia correr diferente naquela conversa. Entre pausas longas e frases curtas, havia uma sensação estranha de que cada palavra tinha peso. A visitante elogiou o café, disse que lembrava o sabor da infância. Maria quase respondeu que todas as infâncias tinham gosto de café em São Bento das Pedras, mas se conteve. O assunto acabou voltando para coisas simples: o clima, a lavoura, o movimento no mercado. A visitante ouvia com atenção rara, como se cada detalhe fosse importante. Quando Maria mencionou que o preço do café andava baixo, a mulher comentou: as coisas de valor nem sempre têm preço alto. Maria soltou um suspiro. Pois é, mas conta de luz não se paga com valor sentimental. A visitante sorriu de novo, dessa vez com um ar de quem entende mais do que fala. A noite avançava e Maria percebeu que não sentia sono. Era como se aquela conversa, apesar de pausada, fosse uma fogueira que a mantinha desperta. Olhou para a visitante e se deu conta de que não sabia nada dela e, ao mesmo tempo, sentia como se a conhecesse de algum lugar. E amanhã para onde vai, então? Perguntou. Onde for preciso. A resposta veio sem hesitação, mas sem pressa, como todas as outras. A chuva cessou por completo e o silêncio do campo se instalou, quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos. Maria se levantou para fechar as janelas, mas antes de sair da cozinha, ouviu a visitante dizer, quase como um sussurro: há coisas que você precisa lembrar e outras que precisa deixar ir. Maria virou-se surpresa. Como assim? Mas a mulher apenas terminou o café, deixando o enigma suspenso no ar. No fundo, Maria sabia que aquela noite ainda tinha muito para revelar. E embora tentasse se convencer de que tudo não passava de coincidência, seu coração já começava a duvidar disso. O sol despontou tímido por entre as nuvens carregadas da madrugada e o canto dos galos ecoou pelo vale. Maria das Dores acordou cedo, como sempre, mas dessa vez com uma estranha sensação de expectativa. Levantou-se e foi até a cozinha, encontrando a visitante já de pé, sentada à mesa, tomando chá de ervas como se fosse da casa. Dormiu bem? Perguntou Maria, surpresa por vê-la tão cedo. Como não dormia há muito tempo, respondeu a mulher, com um brilho nos olhos que parecia carregar gratidão. Maria abriu a porta dos fundos para deixar entrar o ar fresco da manhã e parou de repente. Bem ali no quintal, junto ao pé de jabuticaba, flores coloridas despontavam na terra. Não eram flores comuns dali. Suas pétalas tinham um tom profundo e vivo, como se a chuva da noite anterior as tivesse pintado. Isso não estava aqui ontem, murmurou mais para si mesma do que para a visitante. A vida gosta de nos surpreender quando menos esperamos, disse a mulher, permanecendo sentada, como se já soubesse o que Maria havia encontrado. A dona da casa se aproximou das flores, tocando-as com cuidado. Eram frescas, mas não havia sinal de que tivessem sido plantadas. Era como se simplesmente tivessem brotado de uma hora para outra. Enquanto ainda tentava entender, um som suave veio do galinheiro. Ao chegar lá, Maria encontrou as galinhas calmas, como se estivessem hipnotizadas. Até mesmo o galo, famoso por seu gênio arisco, estava parado, observando a visitante
que agora se aproximava lentamente. O animal não recuou. Pelo contrário, inclinou a cabeça e ficou ali, como se reconhecesse algo nela. Maria arregalou os olhos. Esse galo já bicou até o padre uma vez, e agora fica manso assim? Comentou meio incrédula. A mulher apenas sorriu, passando a mão de leve sobre as penas dele, sem provocar qualquer reação brusca. Mais tarde, enquanto varria a varanda, Maria percebeu 2 vizinhos passando pela estrada de terra. Dona Joana e seu irmão Joaquim caminhavam devagar, mas ao verem a visitante de pé na varanda, pararam para espiar. Trocaram palavras baixas e seguiram adiante, lançando olhares curiosos. Já começaram as línguas, disse Maria, voltando-se para a mulher. Aqui, qualquer novidade vira assunto. E você? Perguntou a visitante. O que acha disso tudo? Maria respirou fundo. Acho que não costumo ter gente estranha na minha casa, e muito menos gente que faz flor aparecer do nada. A outra não respondeu, mas seus olhos transmitiam uma serenidade difícil de explicar. A manhã correu com pequenas tarefas: varrer o quintal, cuidar da horta, alimentar os animais. A visitante acompanhava, ora ajudando, ora observando em silêncio. Cada gesto dela parecia calculado para não atrapalhar, e ainda assim havia algo diferente no ambiente, como se o ar estivesse mais leve. No fim da manhã, Maria sentou-se para descansar. Enquanto olhava para as flores recém-aparecidas, pensou no quanto aquilo a intrigava. Não acreditava em milagres fáceis, mas também não conseguia encontrar explicação. Você já viu essas flores antes? Perguntou apontando para o quintal. Já, mas nem todos as enxergam. A resposta ecoou na mente de Maria, que não insistiu. Sabia que não obteria mais do que aquilo. Do lado de fora, o céu começava a abrir, e a cidade retomava seu ritmo lento. Mas Maria sentia que alguma coisa, invisível aos outros, havia mudado desde a noite anterior. E, no fundo, sabia que aquilo era apenas o começo. O que ainda viria, talvez, fosse grande demais para se entender de imediato. O dia mal tinha começado e já corria boato pela cidade. Na venda do seu Amaro, 2 homens comentavam em voz baixa sobre uma forasteira que apareceu na casa da Maria das Dores. No mercado municipal, Dona Joana, a mesma que passara pela estrada no dia anterior, contava para quem quisesse ouvir que a moça tinha um jeito diferente, quase estranho, mas bonito de se ver. As palavras ganhavam novas cores a cada boca que as repetia. Quando Maria foi ao armazém comprar sal e fubá, percebeu os olhares enviesados. Alguns eram de simples curiosidade, mas outros carregavam desconfiança. Seu Amaro, atrás do balcão, tentou puxar assunto. Fiquei sabendo que tem visita lá na sua casa. Parente de longe? Não, uma mulher que pediu pouso por uma noite. Maria respondeu firme, sem dar brecha para a fofoca. Uma noite, ele repetiu, levantando as sobrancelhas. Tomara que seja só isso mesmo. Maria engoliu o incômodo e pagou a conta sem acrescentar mais nada. Mas na volta para casa, notou que 2 rapazes pararam de conversar quando ela passou. Sentiu o peso do julgamento mesmo sem ouvir palavra. Ao chegar, encontrou a visitante varrendo o terreiro, como se fosse dona do lugar. As pessoas andam falando de você, disse Maria, encostando o saco de compras na mesa. Você não é com gentileza. A mulher continuou varrendo sem se abalar. O que importa é o que você sabe, não o que dizem. Aqui, falar dos outros é quase esporte, mas dessa vez é diferente. Maria hesitou antes de continuar. Um deles foi até a delegacia. A visitante parou apoiando-se no cabo da vassoura. E isso a preocupa? Me preocupa porque se acharem que você é perigosa, sobra para mim também. Pouco depois, um carro da polícia parou na porteira. O sargento Almeida, homem corpulento e de bigode bem aparado, desceu e veio cumprimentar Maria. Recebemos umas ligações. Dizem que tem alguém de fora hospedada aqui. Maria confirmou com um gesto de cabeça. Pediu abrigo por uma noite, ainda não foi embora. O sargento olhou para a visitante, que mantinha uma postura calma, quase serena. Documentos, por favor. A mulher caminhou até ele, mas em vez de tirar qualquer papel,
falou num tom baixo e firme. O senhor está cansado, e eu sinto que o senhor tem um filho doente. O policial arregalou os olhos. Maria, confusa, observava a cena. Como... É que o seu menino precisa não está no hospital, mas no cuidado que só o senhor pode dar. Ela sorriu de forma quase maternal. O sargento ficou alguns segundos sem dizer nada. Depois, respirou fundo e balançou a cabeça. Não sei como a senhora sabe disso, murmurou dando um passo atrás. Mas não parece perigosa. Só tomem cuidado. Ele se despediu de Maria. Entrou no carro e foi embora, deixando no ar uma estranha mistura de alívio e perplexidade. Maria ficou olhando para a visitante. O que foi isso? Apenas escutei o que o coração dele gritava. Maria queria argumentar, mas não encontrou palavras. Sentiu, no entanto, que o episódio não diminuiria as fofocas. Pelo contrário, talvez desse ainda mais motivo para os comentários se espalharem. Ao fim da tarde, enquanto alimentava as galinhas, ouviu vozes vindo da estrada. 2 homens falavam alto, rindo. Aposto que ela é alguma seita maluca, disse um. Ou pior, respondeu o outro. Gente assim nunca aparece por acaso. Maria fingiu não ouvir, mas a raiva cresceu dentro dela. Não gostava de se sentir no centro das atenções, e muito menos de ter sua vida exposta. Ainda assim, havia algo que a impedia de pedir à visitante que fosse embora. No fundo, ela sabia. Havia mais naquela mulher do que qualquer boato poderia explicar. E era justamente isso que começava a mexer com ela. A manhã seguinte trouxe um céu limpo, mas o ar ainda guardava a umidade da tempestade. Maria das Dores acordou antes do sol, como de costume, e foi buscar água no poço. Ao retornar, viu um carro preto se aproximando pela estrada de terra. Não era comum visitas chegarem tão cedo, e muito menos em veículo tão bem conservado para os padrões de São Bento das Pedras. Quando parou em frente à porteira, desceram 2 homens engravatados, acompanhados pelo sargento Almeida. Maria franziu o senho. "O que houve agora, sargento?" perguntou, segurando o balde. O policial ajeitou o chapéu. "Maria, esses senhores vieram da prefeitura. Dizem que há irregularidades na sua propriedade." Um deles, de óculos finos e expressão impaciente, abriu uma pasta e começou a falar sobre autorização ambiental e licença para uso da água do poço. Maria, que nunca tinha ouvido falar dessas exigências, sentiu o sangue ferver. "Sempre vivi aqui, sempre usei essa água, e nunca ninguém reclamou", rebateu. "A lei mudou, senhora", respondeu o homem sem emoção. "Se não regularizar, pode ser multada e até perder o direito de uso." Maria sentiu um aperto no peito. Não tinha dinheiro para pagar advogado, muito menos para lidar com burocracia. Olhou para a visitante que estava parada na varanda, observando em silêncio. Foi então que a mulher desceu os degraus e se aproximou dos fiscais. "Posso falar com vocês um instante?" Disse com um tom calmo, mas que parecia conter algo de autoridade. Os homens trocaram olhares surpresos, mas assentiram. A visitante falou baixo, de modo que Maria não conseguiu ouvir as palavras exatas. Entretanto, viu a postura deles mudar. Primeiro, o mais alto relaxou os ombros. Depois o outro tirou os óculos e suspirou fundo, como quem reconsidera algo importante. O sargento olhava a cena com um misto de respeito e estranheza. Quando a conversa terminou, um dos fiscais se voltou para Maria. "Vamos conceder um prazo especial para que a senhora regularize a situação. É um caso particular." Maria não entendeu como aquilo tinha acontecido, mas a tensão em seu peito diminuiu. "Obrigada", disse, ainda sem acreditar. Os homens entraram no carro e foram embora, deixando uma nuvem de poeira na estrada. O sargento Almeida ficou por último. Antes de subir na viatura, aproximou-se de Maria. "Não sei o que essa sua hóspede falou, mas já vi muita gente nervosa amolecer. Nunca vi tão rápido." Quando ele se afastou, Maria se virou para a visitante. "O que você disse para eles?" "Apenas lembrei que a justiça também serve para proteger, não só para punir." Maria estreitou os olhos. "Isso não explica nada." A mulher sorriu levemente.
Algumas coisas não precisam de explicação para funcionar. O resto da manhã passou num silêncio reflexivo. Maria tentava entender o que havia presenciado, mas a lógica escapava de suas mãos. Mais tarde, enquanto as duas recolhiam lenha para o fogão, a visitante comentou: "O medo pode nos fazer recuar, mas também pode nos ensinar onde está nossa força." Maria fingiu não se importar, mas aquela frase ficou ecoando. Sabia que, sozinha, jamais teria enfrentado fiscais e leis desconhecidas sem sentir-se esmagada. De alguma forma, a presença daquela mulher tinha mudado o rumo de algo que poderia ter acabado muito mal. Ao cair da tarde, Maria observou o quintal, pensando que a vida na roça já lhe dera muitas provas duras, mas nenhuma tão estranha quanto essa, e pela primeira vez percebeu que começava a esperar pelo que viria a seguir, mesmo sem saber se estava pronta. A noite caiu com um vento frio descendo das serras, trazendo o cheiro úmido da terra recém-revolvida. Maria das Dores fechou as janelas e colocou mais lenha no fogão. A visitante, sentada à mesa, observava em silêncio, como se aguardasse algo. "Você sempre olha assim, como se soubesse mais do que diz", comentou Maria, tentando disfarçar o desconforto com um tom meio ríspido. "Só escuto", respondeu a mulher com serenidade. "E às vezes, quando escutamos, as palavras vêm sozinhas." Maria suspirou e puxou uma cadeira, sentando-se de frente para ela. O rosto endurecido, que tantos na cidade conheciam, parecia mais cansado à luz tremeluzente da lamparina. "Hoje você me ajudou com aqueles fiscais. Eu não entendi como, mas sei que foi você. E isso me fez pensar em outras coisas que eu tento não lembrar." A visitante não disse nada, apenas inclinou levemente a cabeça, encorajando-a a continuar. "Faz anos que perdi meu filho, Pedro. Tinha 20 anos, um rapaz direito, trabalhador." A voz falhou por um instante, e Maria precisou inspirar fundo para prosseguir. "Foi num acidente besta, na curva perto da ponte. Eu nunca entendi por que Deus levou ele tão cedo." A mulher manteve os olhos fixos nela, atentos, mas sem julgamento. "Depois disso, minha fé..." Maria apertou as mãos no colo. "Minha fé ficou diferente. Eu ainda rezo, mas não com a mesma certeza. É como se uma parte de mim tivesse se calado." O silêncio que se seguiu não foi pesado. Era o tipo de silêncio que permite que as feridas respirem. Então a visitante falou: "Às vezes o silêncio é a única oração que conseguimos fazer. E acredite, Deus também ouve o silêncio." Maria sentiu um nó na garganta. "Você fala como quem sabe." "Eu sei." A resposta foi curta, mas carregada de algo que Maria não soube nomear. Por um momento, as lembranças do filho vieram com força. O sorriso torto, o jeito de assobiar quando estava feliz, as mãos sujas de graxa consertando o trator do pai. E junto veio a dor da ausência, tão viva quanto no dia em que recebeu a notícia. "Sabe, depois que o Pedro morreu, nunca mais consegui entrar no quarto dele. As roupas ainda estão lá como ele deixou. Até o rádio de cabeceira continua na mesma estação." Maria sorriu com amargura. "É ridículo, mas é como se eu mexer, ele desaparecesse de vez." A visitante apoiou as mãos sobre a mesa. "Não é ridículo. É amor. Só que o amor, quando fica preso à dor, não consegue crescer." Maria desviou o olhar, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. "E como é que se solta essa dor?" "Primeiro, aceitando que ela existe. Depois, permitindo que outras coisas bonitas ocupem espaço ao lado dela. Não é esquecer, é abrir espaço." As palavras caíram sobre Maria como um bálsamo e um desafio ao mesmo tempo. Ela não sabia se estava pronta para isso, mas pela primeira vez em muito tempo, considerou a possibilidade. O vento aumentou lá fora, fazendo a porta ranger. Maria se levantou para travá-la, tentando afastar também o turbilhão de pensamentos. Ao voltar para a mesa, percebeu que a visitante a observava com um olhar que misturava compaixão e uma espécie de certeza inabalável. "Você não está sozinha, Maria das Dores." Nunca esteve. A frase soou tão simples, mas tão firme, que Maria sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela não respondeu.
Não sabia como. Apenas ficou ali em silêncio, tentando entender por que, diante de uma estranha, conseguia falar coisas que não dizia nem para si mesma. E, no fundo, sabia. Aquela conversa tinha aberto uma porta que ela não conseguiria fechar tão cedo. A semana amanheceu com um sol tímido, mas o calor já anunciava um dia pesado. Maria das Dores levantou-se cedo para verificar o cafezal, como fazia desde menina. No caminho, sentiu um cheiro azedo no ar, diferente do perfume doce das flores de café. Ao chegar ao primeiro talhão, o coração apertou. Várias folhas estavam amareladas, algumas com manchas escuras. Reconheceu na hora: ferrugem. A praga, se espalhasse, podia destruir meses de trabalho. Maria ajoelhou-se, examinando os galhos. O solo ainda estava úmido da última chuva, mas aquilo não vinha da água, vinha de dentro da planta. Suspirou fundo, já imaginando o prejuízo. Quando voltou para casa, encontrou a visitante sentada na varanda, fiando um pedaço de lã com movimentos lentos. "O cafezal está doente", disse Maria sem rodeios. "E o que você vai fazer?" Perguntou a mulher como se não fosse surpresa. "O certo seria pulverizar, mas é caro, e sozinha demora dias." Maria passou a mão pela testa. "Sem ajuda, vou perder metade da safra." A visitante apenas assentiu, sem dar opinião. Aquilo irritou Maria. "Você fala pouco demais. E você às vezes fala como quem já desistiu antes de tentar", respondeu sem erguer a voz. As palavras ficaram presas na mente de Maria enquanto ela cuidava das tarefas do dia. Tentou pedir ajuda a alguns vizinhos, mas todos arrumaram desculpas. Um tinha gado para vacinar, outro precisava viajar, e até Dona Joana, que costumava ser prestativa, alegou dores nas pernas. O recado estava claro. Ainda havia desconfiança sobre a presença da visitante, e ninguém queria se envolver. Naquela noite, Maria comeu em silêncio. A visitante também não falou muito, mas antes de se deitar disse: "Amanhã levante cedo. Às vezes, o que você precisa vem de onde não espera." Maria não respondeu, acreditando que era mais uma frase misteriosa. O dia seguinte começou antes mesmo do galo cantar. Maria acordou com barulho no quintal. Ao olhar pela janela, viu 3 vizinhos entrando pelo portão. Joaquim, o rapaz da venda, e até seu Amaro, carregando enxadas e pulverizadores. Atrás deles, vinham 2 mulheres com galões de água e chapéus de palha. "Que é isso?" perguntou Maria, surpresa ao sair. Joaquim coçou a nuca. "Disseram que você estava precisando de mão para salvar o café, e a gente veio." Maria olhou para a visitante, que estava encostada na varanda sorrindo discretamente. "Quem disse?" perguntou, mas não obteve resposta. O mutirão trabalhou o dia inteiro. Entre risadas, conversas e suor, cada planta foi tratada. O cheiro forte do produto se misturava ao aroma verde do cafezal, e Maria, apesar do cansaço, sentiu um calor no peito que não vinha do sol. A desconfiança parecia dissolver-se junto com as folhas doentes. Quando terminaram, o sol já se punha atrás das serras, pintando o céu de laranja. Maria agradeceu um por um, oferecendo café e bolo simples. Os vizinhos se despediram com apertos de mão firmes, prometendo voltar para acompanhar a recuperação das plantas. De volta à cozinha, Maria serviu 2 xícaras e colocou uma diante da visitante. "Foi você que falou com eles, não foi?" A mulher bebeu um gole antes de responder. "Apenas lembrei a cada um o que significa ser vizinho." Maria não insistiu. Estava cansada demais para discutir, mas sabia que aquela ajuda não tinha vindo por acaso. Olhou pela janela, vendo o cafezal agora protegido, e pensou no quanto a vida podia mudar em um dia. E, no fundo, percebeu que começava a sentir algo novo, uma confiança que não lembrava de ter desde muito tempo atrás. A noite chegou silenciosa, sem vento, com um céu limpo e estrelado. Maria das Dores, cansada do dia anterior, deitou-se cedo. O corpo pedia descanso, mas a mente ainda girava lembrando das mãos dos vizinhos ajudando no cafezal e do sorriso contido da visitante. Algumas horas depois, Maria acordou sem saber por quê. O quarto estava iluminado por uma claridade suave que não vinha da lua.
sentiu um som distante, quase como um canto baixo, doce e ritmado. Curiosa, calçou as sandálias e seguiu até a varanda. O som vinha do quintal lá onde o cafezal começava. A visitante estava de joelhos, sozinha, com as mãos erguidas e os olhos fechados. Sua voz parecia carregar notas que Maria nunca tinha ouvido, como se cada palavra fosse feita de luz. Maria ficou imóvel, observando. A claridade que vira no quarto vinha dali. Uma luz suave, dourada, que parecia nascer da própria mulher e se espalhar pelo chão. O ar ao redor parecia mais quente, mas ao mesmo tempo leve, como se a noite respirasse junto com ela. Um beija-flor que jamais deveria estar ali àquela hora pairava imóvel sobre a cena, as asas quase invisíveis. Maria piscou, tentando se convencer de que estava apenas vendo coisas. A visitante abriu os olhos lentamente e olhou na direção dela sem surpresa. "Venha", disse num tom baixo, mas que ecoou de forma estranha dentro de Maria. O que está acontecendo?" perguntou, a voz tremendo mais do que queria. "É só oração. Mas às vezes, quando oramos com todo o coração, o céu gosta de responder." Maria se aproximou, sentindo o cheiro suave de algo que lembrava jasmim misturado com terra molhada. Ao pisar na grama, a luz pareceu envolvê-la também. Por um instante, sentiu um calor no peito, não de febre, mas de paz. Isso não é normal", murmurou, mas não conseguiu dar um passo para trás. A visitante sorriu. "Talvez não seja comum, mas é simples. É amor, Maria das Dores. O mesmo amor que você já sentiu, mas tentou esquecer." Maria quis perguntar mais, mas as palavras travaram. Ficou apenas ali, sentindo o canto se dissolver lentamente no ar, até restar apenas o silêncio da noite. Quando voltaram para a casa, Maria ainda estava atônita. Sentou-se à mesa, passando as mãos pelos cabelos. "Você é... quem exatamente?" A mulher não respondeu de imediato. Serviu 2 copos de água, colocou um diante de Maria e apenas disse: "Eu sou alguém que veio lembrar o que você já sabe." Era o tipo de resposta que em outro momento teria irritado Maria. Mas agora, ela apenas bebeu a água em silêncio, sentindo o coração bater mais devagar. Antes de se recolher, a visitante acrescentou: "Algumas mudanças acontecem de repente. Outras levam tempo. A sua... começou esta noite." Maria ficou sozinha na cozinha, olhando para o copo vazio. Não sabia explicar, mas sentia que algo dentro dela realmente tinha mudado. Era como se um peso antigo tivesse perdido parte da força. Lá fora, a noite seguia tranquila, mas para Maria, nada parecia igual ao que era antes, e ela sabia que, gostasse ou não, essa mudança estava só começando. O domingo amanheceu com o sino da igreja matriz chamando para a missa. Maria das Dores não costumava faltar, mas naquele dia acordou com a sensação de que algo diferente aconteceria. Preparou-se sem pressa, e para sua surpresa a visitante também se aprontou para ir. Ao chegar à praça, notou que havia mais movimento que o normal. Um padre desconhecido, de batina impecavelmente branca, conversava com o pároco local. Era alto, de expressão tranquila, e trazia no rosto um cansaço que não escondia bondade. Quando a missa começou, Maria percebeu que a visitante atraía olhares discretos de todos os lados. Algumas mulheres cochichavam, e até o padre novo pareceu hesitar quando a viu sentada nos primeiros bancos. Depois da celebração, já na saída, o padre visitante aproximou-se. "Desculpe a ousadia, mas posso falar com a senhora?" disse, olhando diretamente para a mulher que acompanhava Maria. Ela assentiu, e eles se afastaram um pouco. Maria, curiosa, permaneceu perto o suficiente para ouvir pedaços da conversa. "Seu rosto..." começou o padre com a voz embargada. "É como nas descrições que ouvi quando criança." A mulher sorriu, mas não respondeu. O padre continuou: "A luz nos seus olhos, a paz que sinto agora. Eu acredito que sei quem a senhora é." Maria deu um passo à frente. "Do que o senhor está falando?" O padre olhou para ela como quem mede as palavras. "Minha filha, creio que a senhora está hospedando alguém muito especial." Voltou-se para a visitante.
A senhora é Nossa Senhora, não é? Maria prendeu a respiração. A visitante apenas segurou as mãos do padre com delicadeza. Eu sou o que Deus me fez ser. O padre, com lágrimas nos olhos, fez o sinal da cruz. Eu não merecia, ninguém merece no sentido que imagina, respondeu ela. Mas todos são amados. Maria sentia o chão fugir sob seus pés. Parte dela queria rir daquilo, achar impossível. Outra parte, mais profunda, lembrava das flores misteriosas, dos animais mansos, das palavras certeiras. Isso é loucura, murmurou, mas a própria voz soou fraca. O padre a olhou com seriedade. Filha, às vezes o milagre é justamente acontecer diante de quem menos acredita. O resto da manhã foi um turbilhão de pensamentos para Maria. No caminho de volta, evitou falar. A visitante também permaneceu em silêncio, como se respeitasse o tempo dela. Ao chegarem em casa, Maria se virou sem conseguir conter a confusão. É verdade? O que você acredita que seja verdade? Perguntou a mulher. Que você... Maria hesitou. Ela. A visitante não confirmou nem negou. Apenas respondeu. Eu vim por você. Isso basta por agora. Maria sentou-se na cadeira de balanço, tentando absorver. O vento soprou do cafezal, trazendo o perfume suave das flores. Pela primeira vez, ela não sabia se o que sentia era medo, fé ou um pouco dos dois. Que algo lhe dizia que as respostas ainda estavam por vir, de um jeito que mudaria tudo o que conhecia. A tarde amanheceu nublada, com nuvens pesadas que prometiam chuva forte. Maria das Dores sentiu um aperto no peito ao ver o céu escurecer tão cedo. Sabia que a estação das chuvas estava próxima, mas nada a preparava para o que viria. Naquela tarde, enquanto cuidava dos animais, ouviu o som distante de trovões. O vento aumentou, sacudindo as árvores e trazendo o cheiro úmido da terra molhada. As nuvens negras começaram a se fechar sobre a cidade, ameaçando uma tempestade violenta. Será que vai dar tempo de proteger o que puder? Murmurou preocupada. A visitante, que estava sentada na varanda, levantou-se calmamente. Não se preocupe, estaremos juntos. O clima mudou rapidamente. Em poucos minutos, uma chuva torrencial desabou, acompanhada de ventos fortes e relâmpagos cortando o céu. A cidade pequena se viu vulnerável, com casas feitas de madeira e barro. Maria correu para trancar portas e janelas, ajudada pela visitante que, mesmo em silêncio, transmitia uma força tranquila. Os vizinhos começaram a buscar abrigo em suas casas, enquanto o som da chuva e do vento aumentava a cada instante. No meio do temporal, um barulho de galhos quebrando assustou Maria. Um raio havia caído perto da cerca da fazenda, derrubando árvores e espalhando o medo. Ela tentou se manter calma, mas a ansiedade crescia. Vamos até o abrigo comunitário? Perguntou a visitante. Maria hesitou. Não queria abandonar sua casa, mas o risco era grande demais. Vamos. Na caminhada sob a chuva, os dois encontraram alguns moradores da cidade que também buscavam refúgio. A visitante cumprimentava a todos com palavras calmas, acalmando quem estava nervoso. No abrigo, um antigo galpão, todos se reuniram, compartilhando histórias e buscando conforto. O sargento Almeida estava lá, certificando-se de que ninguém estivesse ferido. Ele olhou para Maria e para a visitante, reconhecendo o impacto daquela presença. Horas depois, a tempestade começou a diminuir, transformando-se em uma chuva fina. Quando finalmente parou, ninguém havia se ferido. A cidade sofreu danos, mas nada irrecuperável. Maria olhou para a visitante, que mantinha um sorriso tranquilo. Foi como se algo nos protegesse, disse, ainda emocionada. A fé tem seu jeito de agir, mesmo quando não entendemos, respondeu a mulher. Ao retornarem para casa, o sol começava a romper as nuvens, pintando o céu com tons dourados. Maria sentiu uma gratidão profunda, não apenas pela proteção, mas pela presença que agora fazia parte de sua vida. Naquele dia, algo dentro dela mudou. A prova final não foi só enfrentar a tempestade, mas aceitar que não estava sozinha para enfrentar os desafios que viriam.
E se você está acompanhando essa história até aqui, sabe que ainda há muito por vir. Continue conosco para descobrir como esse sinal deixado por essa visita inesperada vai transformar tudo ao redor. O dia seguinte amanheceu calmo, como se a tempestade da véspera nunca tivesse existido. A brisa era leve e o ar tinha aquele cheiro fresco de terra lavada, típico das manhãs depois da chuva forte. Maria das Dores levantou-se devagar, com o corpo ainda cansado e o espírito em estado de suspensão. Ao passar pelo quarto da visitante, sentiu um frio estranho na barriga. A porta estava entreaberta. Empurrou-a com cuidado e encontrou a cama arrumada, o cobertor dobrado. Mas nenhum sinal da mulher. Chamou pelo nome que ouvira na igreja. Maria. Nenhuma resposta. Procurou pela casa inteira, depois pelo quintal, depois pelo cafezal e nada. A estranha havia desaparecido. Mas ao voltar para a sala, notou algo que não estava ali antes. Sobre a mesa, havia um pequeno manto azul claro, dobrado com perfeição, com bordas finamente bordadas em dourado. Ao lado dele, repousava uma rosa branca intacta, com as pétalas mais vivas que Maria já tinha visto. Aproximou-se devagar, como quem teme quebrar um encanto. Tocou o tecido com reverência, sentindo a maciez quase irreal. Levou a rosa ao rosto. Tinha um perfume doce, profundo, mas não enjoativo. E o mais estranho, não havia sinal de orvalho, nem folhas murchas como se tivesse acabado de ser colhida. Foi real, murmurou, a voz embargada. Tudo foi real. Naquele instante, sentiu uma lágrima escorrer sem pedir licença. Não de tristeza, mas de uma emoção que não encontrava nome. Era como se uma parte dela que estava adormecida tivesse, enfim, despertado. No decorrer da manhã, começaram a chegar os primeiros curiosos. Alguns vinham apenas verificar os estragos da tempestade. Outros, atraídos pelos relatos que corriam rápido, diziam que uma luz fora vista sobre a casa de Maria durante a chuva e que cânticos suaves ecoaram pelo vale enquanto o vendaval destruía telhados e arrancava árvores. O padre visitante, que ainda estava na cidade, foi um dos primeiros a chegar. Ao ver o manto e a rosa, ajoelhou-se imediatamente. É o sinal. Ela esteve aqui. Eu não entendo tudo isso, disse Maria, ainda em choque, mas eu senti. Não foi sonho nem invenção. O padre ergueu os olhos para ela. Deus escolhe lugares simples para se revelar e pessoas comuns para carregar mensagens extraordinárias. Com o passar das horas, mais pessoas se aproximaram, umas rezando em silêncio, outras apenas observando. A casa, antes isolada, começava a se tornar um ponto de encontro para quem buscava consolo. Maria, no entanto, permaneceu reservada. Sabia que o que vivera era pessoal, íntimo, e resistia à ideia de transformar aquilo em espetáculo. Ainda assim, algo dentro dela a impelia a acolher quem chegava com respeito sem se esconder. No fim da tarde, sentada na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de dourado, Maria segurava a rosa entre os dedos. Ela ainda estava ali, viva, perfeita. Olhou para o manto sobre o colo e, com um suspiro, disse em voz baixa: Obrigada por ter vindo. Sentia-se transformada, não por palavras ditas ou por milagres vistos, mas por uma certeza que agora habitava seu peito. Ela nunca esteve sozinha, e sabia que, com o sinal deixado, sua missão estava apenas começando. Porque quando se recebe algo tão sagrado, o mundo ao redor inevitavelmente começa a mudar também. Nos dias que se seguiram, a casa de Maria das Dores deixou de ser apenas um sítio isolado no interior. Pessoas começaram a chegar de vários cantos, curiosos, fiéis, gente em busca de consolo ou respostas. Vinham em silêncio, alguns trazendo flores, outros apenas sentando no terreiro por alguns minutos, como se a simples presença ali os ajudasse a respirar melhor. Maria observava tudo com um misto de espanto e aceitação. No início, tentou afastar a atenção dizendo que não havia milagre, só uma visita inesperada. Mas logo percebeu que, para muitos, o que ocorrera ali era sinal de esperança. E talvez fosse mesmo. A princípio temia que a movimentação fosse abusiva
que sua paz se perdesse. Mas, ao contrário, sentiu que a energia que agora circulava por ali trazia mais vida do que cansaço. Os vizinhos, antes desconfiados, mudaram o comportamento. Seu Amaro passou a deixar pão fresco no portão. Dona Joana, que antes só criticava, agora aparecia com mantimentos e sempre dizia: aquela mulher mudou alguma coisa na gente também. Maria, pela primeira vez em anos, começou a visitar os vizinhos. Aos poucos deixava o campo da solidão e entrava no da convivência. O mais surpreendente foi quando, numa manhã, bateu à porta da escola municipal e se ofereceu para ajudar com as crianças. Eu posso ensinar horta, mexer com a terra, disse a diretora, que quase não acreditou. Dona Maria das Dores, a senhora? Ela sorriu meio sem graça. Vai ver, é hora de começar a devolver um pouco do que recebi. Aos sábados passou a reunir algumas mulheres para rezar o terço embaixo da jabuticabeira, bem ao lado do local onde surgiram as flores misteriosas. Ninguém falava alto sobre milagres. Era como se todos compreendessem instintivamente que aquele espaço exigia reverência. O milagre não foi ela ter vindo, disse certa vez durante uma dessas orações. O milagre é a gente ter mudado por causa dela. A fé que antes Maria praticava com rigidez, agora fluía com leveza. Não era mais apenas um costume, mas uma escolha viva, sentida, renovada a cada gesto. Certa tarde, o sargento Almeida passou por lá. Estava mais magro, o rosto cansado, mas trazia um sorriso genuíno. Meu filho melhorou. Quase um milagre também, viu? Disse, sentando-se na sombra da varanda. Sei que a senhora entende o que quero dizer. Entendo, sim. Maria olhou para a rosa branca ainda viva no vaso do altar improvisado. E agradeço todos os dias. Na mesma semana recebeu uma carta simples escrita à mão. Era do padre visitante. Ele agradecia a acolhida, dizia estar em paz por ter presenciado algo sagrado, e pedia que Maria mantivesse a simplicidade, pois ali morava a verdade. Ao reler a carta, sentiu-se profundamente tocada. Não era fama, nem prestígio que ela queria. Era viver com sentido. E agora sentia que, enfim, tinha encontrado esse caminho. Durante o pôr do sol, com a luz dourada acariciando as folhas do cafezal, Maria se permitia longos silêncios. Já não sentia a dor de antes com a mesma força. A ausência do filho, do marido, ainda doía, mas não pesava mais como antes. A gente aprende a viver com a falta, murmurou, mas também aprende a acolher o que vem depois dela. E o que veio, naquele caso, foi uma nova Maria. Uma mulher que agora não carregava só as dores no nome, mas também a esperança no olhar. E ela sabia, mesmo sem entender tudo, tinha sido escolhida para algo maior. O tempo passou, mas a lembrança daquela semana jamais se apagou da memória dos moradores de São Bento das Pedras. A casa de Maria das Dores, antes isolada, se tornou um ponto de encontro silencioso, onde pessoas chegavam não para fazer alarde, mas para rezar, agradecer ou simplesmente sentar em silêncio. Não havia placa, nem cerimônia oficial. Nada que chamasse atenção de longe. Mas quem chegava sentia. O clima era diferente. A paz, quase palpável. Maria nunca permitiu que transformassem o local em ponto turístico. Rejeitou propostas de repórteres, de emissoras de televisão, até mesmo de políticos querendo valorizar o acontecimento. O que aconteceu aqui não é para espetáculo, é para transformação. E isso começa no coração de cada um, dizia. Mesmo assim, o fluxo de visitantes continuava, especialmente nos dias de Nossa Senhora. Muitos vinham apenas para deixar flores, acender uma vela ou tocar com reverência no pequeno altar improvisado sob a jabuticabeira. A rosa branca permanecia ali, intacta. Não murchava, não secava, como se desafiasse o tempo. As crianças da cidade passaram a frequentar a casa com mais frequência. Maria montou um cantinho de leitura sob a sombra da árvore e contava histórias antigas, misturando passagens da Bíblia com relatos da vida rural, sempre com uma lição de esperança no fim. Quem planta fé, colhe milagre. Mas o milagre nem sempre é o que a gente espera.
Às vezes é só ter paz no peito, dizia ela olhando para os pequenos com ternura. Um dia Dona Joana comentou com a vizinha: a Maria das Dores virou outra pessoa. Ou será que sempre foi assim e a gente é que nunca enxergou? Seu Amaro completou: acho que ela sempre foi forte, mas agora ela é forte e leve ao mesmo tempo. No rádio comunitário, o locutor passou a encerrar o programa com uma frase que virou hábito na cidade: e que a sua casa seja como a da Dona Maria, cheia de simplicidade, fé e silêncio que acolhe. Maria também retomou o cuidado com a terra. O cafezal, depois da praga, floresceu mais bonito do que nunca. A produção daquele ano foi modesta, mas a qualidade surpreendeu até os compradores mais exigentes. Quando perguntavam o segredo, ela respondia: é o mesmo de sempre. Carinho com a terra, respeito com a água e agora um pouco mais de oração. O padre visitante nunca mais voltou, mas enviava cartas com frequência. Suas palavras traziam consolo e reforçavam algo que Maria já sabia. Aquela história não era só dela. Era de todos que tivessem coragem de escutar com o coração. Em um desses bilhetes, ele escreveu: quando Deus visita uma casa, é para que ela se torne abrigo para outros. Maria guardava aquela frase como um lembrete de que o dom recebido não era apenas um presente, mas uma responsabilidade. Ao entardecer, ela costumava caminhar até o alto do morro e observar a cidade lá embaixo. Via as luzes acendendo devagar, o céu mudando de cor, e pensava em como tudo permanecia igual, e ainda assim, nada era como antes. O que fica é o que a gente planta no outro, murmurava para si mesma. E agora ela sabia. Mesmo que ninguém mais batesse à sua porta, mesmo que a rosa um dia desaparecesse, o que havia acontecido ali já estava marcado. Não na parede da casa, mas na alma das pessoas. O verdadeiro sinal não era a visita. Era a mudança que ela provocou. Na última manhã de novembro, o céu de São Bento das Pedras amanheceu limpo, azul como há muito não se via. Maria das Dores acordou com o canto dos pássaros e o cheiro do café recém-passado. Ao sair na varanda, sentiu o vento leve tocar seu rosto e pensou, como fazia todos os dias: obrigada. A rotina era simples, mas agora carregava sentido em cada detalhe. O terreiro, o fogão a lenha, o cafezal, os banquinhos de madeira no quintal, tudo parecia parte de algo maior. Nada havia mudado drasticamente, mas tudo se transformara, e ela também. Vestiu o avental, cuidou das plantas, varreu o chão da varanda e depois sentou-se com a xícara na mão. De lá, podia ver a rosa branca, ainda viva, ainda firme, como se desafiando o tempo e a explicação. Ao lado dela, o manto permanecia dobrado, intocado, mas com uma aura que todos que passavam sentiam, mesmo que não soubessem dizer por quê. Duas crianças passaram correndo em frente ao portão. Uma delas parou, olhou para Maria e disse: Dona Maria, posso vir amanhã ajudar a cuidar da horta? Pode sim, meu filho. A horta cresce melhor quando tem mãos pequenas por perto. Riu sozinha, lembrando de como era arredia antes. O coração, antes trancado a 7 chaves, agora se abria como o céu daquela manhã. Mais tarde, foi até o pequeno altar sob a jabuticabeira. Sentou-se ao lado, como fazia sempre que precisava pensar. Não para pedir nem para esperar, apenas para estar. Ali, em silêncio, encontrou respostas que nunca vieram pelas palavras. "Se eu soubesse que abrir a porta mudaria tanto", disse baixinho, como quem conversa com alguém presente mesmo invisível. "Mas talvez fosse por isso mesmo que aconteceu, porque eu não sabia." Olhou para o céu e sentiu uma lágrima cair, não de dor, mas de plenitude. Era como se tudo que vivera, a perda, o silêncio, o trabalho duro, os dias cinzentos, tivesse levado até aquele momento. Não precisava entender tudo, não precisava explicar. Bastava viver do jeito certo, com o coração aberto, e o resto se ajeitaria. O sino da igreja tocou ao longe, e ela soube que era hora de seguir em frente. A vida chamava como sempre chamou, mas agora
ela sabia que nunca mais caminharia do mesmo jeito. E se você chegou até aqui e sentiu cada palavra, se emocionou com a história de Maria das Dores, inscreva-se no canal. Aqui, contamos histórias que aquecem o coração e nos fazem lembrar que há fé, amor e milagres onde menos se espera. E não vá embora ainda. Clique no vídeo sugerido que está aparecendo aí na tela. A próxima história pode mudar o seu dia, ou talvez o seu destino. Porque no fim tudo começa quando a gente abre a porta.